Então, eu estou muito honrada, muito feliz de receber vocês. A minha intenção com vocês hoje é a gente falar um pouquinho sobre a PNL na liderança. Quando a gente fala de liderança, dá a impressão que eu estou falando exclusivamente para aquelas pessoas que estão só na empresa. Também. Mas se a gente pensar bem, todos nós somos líderes, todos nós temos responsabilidades. E aí a gente vai ver onde entra a programação neurolinguística. Quero agradecer muito a Deus pelo privilégio de estar aqui. Eu acho que não tem nada mais gratificante no mundo do que a gente fazer aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente ama, né? Então eu fico muito grata, eu já tenho muita juventude acumulada, 6,8 de potência, e quando eu olho para a minha linha do tempo e vejo que eu tenho mais tempo vivido do que para viver, a minha vontade de contribuir, de entregar ferramentas que transformaram a minha vida e de milhares de pessoas que já passaram por aqui, aí eu fico mais acelerada ainda, com mais vontade de distribuir isso, né? De levar essas sementinhas para o coração de pessoas que estejam com a mente e o coração abertos. Às vezes, meus amores, eu encontro muito terreno fértil. E aí essas sementinhas vão brotar, vão germinar, vão florescer. É isso que mais me motiva. A gente acabou de lançar a turma 216 aqui no Indesp. Foi sexta, sábado e domingo. A gente chama de PNL Essencial, os 5 primeiros módulos. E assim, até hoje eu estou encantada assim de poder testemunhar e ver um brilho novo assim nos olhos de cada aluno que esqueceu de olhar para si mesmo, sabe? E a PNL é esse convite para a gente se autoconhecer. E eu não consigo imaginar um líder que não pare para se olhar, que não pare para se autoconhecer. Porque eu estou nessa área há muitos anos e tenho feito muito treinamento em empresas. Para vocês terem ideia, o Cicobi, o Banestes, o Bandes, Banestes é lá de Minas, o Bandes, a Caixa Econômica Federal, a Suzano, a EDP, muitas pessoas chegaram a essa conclusão, que um líder precisa se autoconhecer. Por que que isso é importante? Porque se eu não conheço, dificilmente eu vou saber o que me tira do eixo, como gerenciar minhas emoções, como está o estilo da minha comunicação, como é que eu posso usar todo o potencial que eu tenho, colocar isso a serviço do time. Então, meus amores, uma das coisas que a programação neurolinguística nos ensina é sobre isso. E quando eu vou falar de liderança, eu que adoro contar meus causos, eu me lembro de um dia que eu estava vindo de um curso lá na Pousada dos Pinhos. Eu gosto muito de dirigir, então era um curso que era uma formação completa para o grupo do Cicobi. Mais de 45 gerentes passaram pela formação completa e isso deu um grande salto assim evolutivo do time do Cicobi. E quando eu estava voltando, era domingo de manhã, o curso lá teve a formatura na sexta-feira, no sábado, então era cedo ainda. E aí eu dirigindo aquela estrada bonita, né? Ali é muito lindo. Aliás, Vitória e o Espírito Santo é um lugar que a gente não consegue ver defeito. É lindo demais. Eu acho que Deus caprichou muito. E quando eu estava descendo, eu vi que tinha um senhor. Ele estava, sabe aqueles agricultores? Ele estava numa bancada e nessa bancada tinha verduras, mel, tinha muita coisa. E num acostamento eu encostei o carro assim e vi aquela imagem. Era um senhor de olhos claros, já tinha cabelo branco, ele estava com chapéu e magro e ele estava com um alface na mão. O sol da manhã batia naquele alface e ele olhava com carinho, tirava alguma folhinha seca
E eu vi aquela cena, encostei o carro, desci do carro e falei com ele: Nossa, que carinho que você tá com essa alface, parece até que você está com um buquê de flores na mão. E com a cara de pau que Deus me deu, eu comecei a puxar assunto com ele. Ele olhou para mim e falou assim: Mas tem que ser, dona, tem que ser. Ó, ele colocou a alface ali naquele tabuleiro onde estavam as outras verduras e falou: a gente tem que respeitar a natureza de cada uma. Ele pegou a couve, bateu forte e falou: essa aqui, ó, não perde o sabor, não perde a cor, você pode bater que ela continua igual. Aí ele pegou a couve-flor, falou: essa aqui é toda sensível, nem gosta de sol forte. Ele pegou um tomate, olha aqui, ó, bonito, mas qualquer coisinha se machuca. Aí ele pegou o aipim, que pode ser mandioca ou macaxeira, como você preferir, falou assim: olha aqui, esse aqui é casca grossa, mas dependendo do jeito que você bate, você perde, ele fica amargo. Então, dona, é assim. A gente tem que conhecer e respeitar a natureza de cada um. Eu fiquei com aquilo na cabeça, comprei várias coisas dele e vim embora refletindo. Nós, seres humanos, também deveríamos ser como aquele agricultor. Talvez você conheça pessoas que seja como alface, se machuca facilmente e nem por isso ela não tem valor. Pode ser que você conheça pessoas que seja igual uma mandioca, uma macaxeira, um aipim, casca grossa. Ele aguenta firme muita coisa, às vezes até no terreno árido, ele consegue ter sabor, né? Floresce, mas dependendo do jeito que você lida com essa pessoa, ela fica como uma macaxeira, fica amarga. E eu fiquei pensando, aquela aula ali foi muito rica para mim, de entender que da mesma forma, você nunca vai ver uma alface falando, ah, eu quero ser vermelhinho igual tomate. Ou imagina o agricultor falando, cresça logo, você tem que ser igual a couve, ou você precisa ser desse jeito. E se a gente for no ambiente corporativo, quando a gente não tem um conhecimento que cada ser humano é único, e nem por isso, por ser diferente, não significa que ele perde o valor, e às vezes a gente compara, não compara? A gente compara, a gente, às vezes invalida um em função do outro. PNL é sobre isso, conhecer a natureza de cada um. Saber que cada ser humano ele é único. Cada ser humano responde de um jeito diferente. Cada ser humano, se ele tiver um ambiente propício, ele tem tudo para florescer, ele tem tudo para despertar o potencial dele. E eu te pergunto, qual foi o dia que você parou para estudar sobre como as pessoas funcionam? As pessoas não vêm com manual, não tem manual de instrução, né? É tão lindo quando eles saíram daqui, né? Os alunos saíram e eu já recebi muitos feedbacks, o Bruno também, de saber, nossa, o que está faltando é eu ser um pouco mais sensível com essa pessoa. O que está faltando é eu parar para olhar para essa pessoa, é para ouvir. Então, meus amores, eu estou acostumada a dar curso de 11 dias direto. Eu faço isso há 3 décadas. O Indesp é a maior referência de PNL no Brasil hoje. 217 turmas vai completar com essa turma de Cachoeiro. E eu não entrei nesse caminho porque, ai, que bonito que é isso.
Eu entrei nesse caminho porque eu precisava aprender a lidar comigo. Eu não sei se já aconteceu com você, de você ver padrões de comportamentos que você tem e você mesmo fala, pô, por que que eu estou fazendo desse jeito? Não sei se já aconteceu de você saber que precisa falar, você está no meio de uma reunião, você tem muito que contribuir e você sai calado. E você fala, poxa, eu devia ter falado e não falei. Ou o contrário, eu devia ter ficado calado, de se surpreender, né, consigo mesmo, de se surpreender e falar, meu Deus, quem sou eu? O que faz com que eu levantei a mão, ficou aqui. O que faz com que eu haja do jeito que eu estou agindo? Se eu não entendo a mim mesma, eu estou muito distante de entender o outro. Então, amores, quando a gente entra nessa jornada, para a gente se conhecer e para a gente perceber o que meu jeito de falar faz com o outro, o que meu jeito de agir faz com o outro. Hoje, em especial, falando de liderança, de gestão, o quanto eu sou um exemplo para muitas pessoas. Às vezes a gente nem tem essa consciência. Hoje a gente fala muito de liderança transformacional. Fala da importância do líder inspirar. E inspirar o outro não é ficar só nesse papel que muitas vezes a gente fica, né? De corrigir, de mandar fazer tarefa. Muitas vezes a gente não percebe, mas a gente esquece que quando eu sou uma pessoa motivada, a possibilidade que eu tenho de ter pessoas comigo que também se motivem é muito grande. Eu só posso levar uma pessoa até onde eu já fui. Pensa comigo. Quando a empresa não cresce como ela poderia, quando a equipe não entrega, quando o líder sente que ele tem que resolver tudo sozinho, normalmente ele começa a pensar que o problema está apenas no time. Ele começa a pensar que o problema está no mercado, na falta de comprometimento das pessoas. Na PNL, a gente aprende que nós precisamos assumir responsabilidade. É muito mais fácil eu falar, "Aí, hoje você não acha gente comprometida, olha, as pessoas não querem nada com nada, o mercado está muito difícil", do que eu falar assim, o que que eu preciso melhorar em mim para poder levar o meu time para o próximo nível. A gente aprende na PNL que a ordem é essa. O ser, eu trabalho o ser, para depois eu trabalhar o fazer e o ter. Se eu não procuro desenvolver minhas próprias habilidades, se eu não procuro trabalhar ou até curar minhas próprias feridas, eu vou estar projetando isso o tempo todo no outro. Então, meus amores, muitas vezes o que existe é um problema anterior àquele que a gente está vendo. Ou seja, às vezes a gente se torna um líder. Eu estou falando de mim. Eu sou pedagoga de formação, eu sou educadora e eu sou apaixonada com pessoas, e de repente eu tenho uma empresa. Mas eu não sonhei assim, eu vou ser uma empresária, eu vou ter um time, eu vou ter trainers, eu vou ter equipe. Eu ainda estou buscando, sabe? Porque eu sou aquela pessoa que adora arregaçar a manga e sair fazendo. Mas se eu não ficar, e o Kleber me ajuda muito nisso, se eu não pensar estrategicamente, quem vai pensar? Quando eu saio do papel de liderança para arregaçar as mangas e ficar só no operacional, quem fica lá? Ninguém. E a gente começa a entender que liderança não é só mandar, cobrar, organizar tarefa. Liderança é, antes de tudo, a gente entender de gente.
a gente conduzir time, a gente dar direcionamento, a gente aprender a se comunicar, que a gente acha que sempre os outros não entendem. É muito fácil e a PNL nisso ela é muito assertiva. Quando a gente entende que não existe mal entendido na comunicação, o que existe é mal explicado. Então, meus amores, é por isso que hoje, para eu dar conta de trazer uma mensagem que seja útil no meu mapa, na minha percepção, eu vou falar de três pilares que eu acredito que vão determinar os resultados da liderança. Esses pilares, meus amores, foi criado por mim mesma, pela minha experiência. Eu aprendi com o papai, que Deus o tenha, o meu mestre querido, amado, ele era professor, um jeito de estudar, sabe? Que eu consiga me lembrar das coisas. Então, eu vou trabalhando com vocês três Fs, porque foi o jeito que eu achei de fazer uma entrega e vocês se lembrarem disso. E o primeiro F é a fala. Quantas vezes você sente que fala, fala, fala e parece que o outro não entende? Parece que o outro não absorve. Alguém já passou por isso? Quantas vezes você tem aquela até a certeza, nossa, esse cara é burro, não é possível. Eu falo com ele entende, e quando eu falo com esse aqui, ele não entende. Gente, como a PNL é fantástica nisso, né? Não é sobre o outro entender, é sobre a forma que eu estou explicando, a forma que eu estou falando. Como é que está seu time hoje? Se você não é empresário, olha para sua família, que também é seu time. Na PNL a gente chama isso de estado atual, avaliar o estado atual. Como é que eu estou hoje? Qual é o impacto do meu jeito de ser no meu trabalho cotidiano? Na minha experiência trabalhando com empresas há 3 décadas, meus amores, quantas vezes eu ouço as pessoas falando assim: ai, se meu chefe viajasse e deixasse a gente trabalhar, seria tão bom. Às vezes o chefe fala assim: tá tudo bem aí? Aí o time fala: estava. Tá precisando ser descansado. Antes de eu falar dos 3 Fs, eu vou dar um pouquinho aqui, vou falar um pouquinho sobre a PNL. Quem aí já conhece essa ferramenta? Programação neurolinguística. Quando pergunto para meus alunos o que é PNL, e veja bem, turma 217, muita gente já passou por aqui. Eles costumam falar assim, é aquilo que funciona. Nem todos sabem explicar, mas eles falam, é bom, muda a vida, muda a cabeça, muda os resultados. Então eu vou falar da mesma forma que eu falei para a turma 216, um jeito muito simples da gente entender o que é programação neurolinguística, de um jeito que não é uma definição técnica, mas vocês vão se lembrar com facilidade. Imagina o nosso cérebro como se fosse um mega computador. Programação são os programas que nós trazemos. Não é incrível isso? O nosso cérebro, ele é programado e programável. Olha que incrível. O nosso corpo, você não precisa se preocupar porque ele tem uma sabedoria muito grande. Você não precisa ficar dando corda no seu coração para ele bater, avisar seus pulmões para eles respirarem, falar dos órgãos internos, quais são as funções. Ele também é programado. Tá tudo aí funcionando no automático assim, você não precisa se preocupar. Minha netinha fez 7 anos, acabou de arrancar um dentinho, tá programado. Ela ficou numa felicidade, porque as meninas dessa idade já estão trocando os dentes. Então, olha que incrível.
Nós não precisamos nos preocupar, essa máquina é fantástica. Mas tem uma coisa que é da nossa responsabilidade. Aqui. Aquilo que a gente pensa, a forma que a gente processa as informações, a nossa mente é da nossa responsabilidade. O Michael Hall chama de zona do poder. Os pensamentos que você tem é da sua responsabilidade. Os sentimentos que você experimenta são seus. Por mais que eu fale, eu tô desse jeito porque meu marido é pão duro, eu tô desse jeito porque minha mulher não me entende, eu tô desse jeito porque o meu time é muito fraco, eu tô desse jeito porque ninguém me ajuda. Não, meu amor, você tá desse jeito porque você tem uma forma de encarar as coisas que faz você se sentir assim. Então, uma coisa que a PNL nos ensina é a pensar. E se você prestar atenção, tudo parte da nossa mente. A pessoa me atendeu gentilmente. Onde está a gentileza? Na mente. A pessoa respondeu grosseiramente. Onde está a grosseria? Na mente. A pessoa falou lentamente. Onde está a lentidão? Está na mente. Ou foi embora rapidamente. Tudo parte da nossa mente. E nossa mente, ela é programada. Ela, desde a vida uterina, nós sofremos impactos. O jeito que vivemos ali no primeiro lar, que é na vida uterina. E de 0 até 6, 7 anos de idade, nós vamos fazendo download naquilo que nós vemos. Aprendemos sobre relacionamento vendo papai e mamãe se relacionar. Aprendemos sobre dinheiro, vendo como que é isso dentro da nossa casa. E aprendemos uma série de coisas boas e outras talvez nem tanto. Então a gente vai fazendo download e vai enriquecendo o nosso modelo de mundo a partir daquilo que nós vivemos. A partir de 8 anos, assim, a gente começa a devolver aquilo que a gente foi absorvendo. Eu costumo brincar com os pais nas minhas palestras de pais que a partir dali, aí a criança, né, começa a mudar o comportamento e os pais ficam apavorados para arrumar psicólogo para a criança. E é o momento do pai da F5 aqui, de buscar um novo pai. Então, meus amores, da mesma forma que eu estou aqui com esse computador, o Mac, se ele não tem um programa, se eu não instalei, não adianta cobrar dele. Programação são os programas que nós carregamos. O que que nós estamos fazendo aqui? Tomando consciência do nosso jeitão de funcionar. Neuro, na PNL, é o processador desse computador. É a forma que você pensa, é como você sente, como você processa as informações. E cada pessoa é diferente, assim como cada legume, cada verdura que estava lá na banca do seu Vicente, que é esse senhor que eu conheci tão maravilhoso. Cada um é de um jeito. Cada pessoa tem uma lente diferente para olhar para as coisas. E linguística é o mouse. Tudo que você pensa, tudo que você fala é um comando que você dá. Então pensa comigo, como diz o mineiro, pensa para você ver. A vida é um play em cima dessas programações. E quando eu estou trazendo para a gente refletir sobre esses 3 pilares que eu chamo os pilares essenciais da liderança, a fala, o foco e a fisiologia, ou a fala, a fisiologia e o foco. Se você prestar atenção, se nós conseguirmos equilibrar isso, nós vamos ter uma maturidade na forma de
lidar, de gerenciar, de liderar. A primeira comunicação, a primeira fala é aquela que você tem com você, que a gente chama de diálogo interno na PNL. Então, pensa para você ver. Né? Quem tem algum mineiro aí? O mineiro fala muito assim: ô, pensa para você ver. Olha para você ver. Ele fala: ô, olha para você ver. Pensa para você ver. Não é assim? Isso é de uma inteligência, meus amores, de uma profundidade tão grande. Porque o mineiro, ele não termina, né? Ele fala só o início das coisas. Mas o que que ele quer dizer? Pensa para você ver o que que esse pensamento está fazendo com você. Não é assim, Kleber? E a PNL vai nos dando essa consciência. Eu tive pais maravilhosos. Eu tenho muito orgulho de ter vindo nesse mundo através dos meus pais. E eles me ensinavam muito, me ensinaram sobre como sentar, como pegar na colher, o que fazer, o que não fazer, o que falar, o que não falar. Mas eu não aprendi com eles o que pensar e como se libertar de pensamentos intrusos. E aí a gente vai tomando essa consciência que essa primeira fala, essa primeira conversa que você tem com você impacta diretamente no seu sistema nervoso. Então, amores, essa é a primeira reflexão. Luísa, o que que tem a ver isso com liderança? Tudo. Se você não gerencia a conversa que você está tendo com você, você não consegue liderar nem o seu estado emocional, o seu estado interno. A gente aprende que linguagem afeta o sistema nervoso. O jeito que você fala com você, o jeito que você fala com o outro, vai deixar o outro lá embaixo ou lá em cima. A forma que você dá um feedback, como você conversa, né? E a gente entende que a gente está aqui para dar um senso de direção, para focar, para aprender a botar intenção, atenção e foco naquilo que a gente quer. E a gente entende também que a gente é uma mensagem ambulante. Então, amores, tudo aquilo que você fala vai impactar no como você se sente. Eu posso intoxicar o meu corpo, eu posso adoecer se eu não prestar atenção naquilo que eu estou falando comigo mesmo, né? E quando a gente aprende na PNL sobre comunicação eficaz, começa por aí. Você sabia que o fato só de pensar sobre um funcionário, pensar, esse funcionário aí, ele não rende, ele não é bom. Quando você vai conversar com ele, você está passando, sem falar, só de pensar. De alguma forma, você está passando isso para ele. Você sabia que você pode adoecer um órgão que um dia desse estava saudável, com tanta cobrança interna, por saber não lidar com pressão, por saber não lidar com as pessoas, porque às vezes é comum você ter no seu time uma pessoa que é muito boa de trabalho, ela tem competência técnica, mas ela é grossa, ela é mal educada, ela é muito caladona na dela, ela é casca grossa. Alguém conhece pessoas assim? Aí você fala, não posso mandar embora que ele é boa de serviço. Mas, meu Deus, o que que eu faço? E se você não se cuidar, quem adoece é você. Então, a minha pergunta é: como é a sua comunicação com o outro? Você é aquele tipo de pessoa que tem dificuldade de se posicionar? Você está no meio de um grupo, num time ou numa reunião, você tem uma contribuição para dar, mas você se cala porque você tem medo de o que você falar não agrada ou de ser né, de não ser aprovado na sua ideia. Ou seja,
A sua comunicação é extremamente passiva ou na linguagem mais chula? Você engole sapo, você fica quieto, você adoece, né? Porque tudo aquilo que eu não expresso na vida eu reprimo em mim. Você já notou o quanto é caro eu não saber me posicionar? E a PNL nos ensina sobre isso. Ou o seu jeito de falar é agressivo. Você machuca as pessoas e chama isso de ser sincero. Você não aprendeu que tem forma de dar feedback, como diz meus alunos. O meu chefe me dá feedback, acaba comigo. Eu não posso, eu não falo essas coisas, não, eles que falam. Ah, ele me dá cada feedback que acaba comigo. E a gente aprende sobre isso. Eu preservo a pessoa e corrijo o comportamento. Eu não vou conversar por que você fez, por que aconteceu. Não. Eu vou perguntar qual foi a sua intenção com isso. Eu vou perguntar para essa pessoa como nós podemos resolver isso. Eu fiz uma gotinha de PNL sobre isso hoje. Aprender a corrigir o problema e preservar a pessoa. Gente, é lindo demais quando um líder sabe conversar, que é versar com o outro, onde ele não precisa gritar, onde ele não precisa deixar de se posicionar, onde ele não precisa ser agressivo, onde ele aprende na PNL a ter uma comunicação assertiva. Ó, é uma dança. Eu não preciso mostrar que eu sou melhor que você, não precisa ser uma comunicação ganha e perde, não precisa ser perde-perde, né? Porque às vezes a gente perde o relacionamento, mas pode ser um ganha-ganha. Como que é isso, Luísa? As pessoas são diferentes, cada pessoa é de um jeito. Então, se eu ouço a pessoa falando algo e o ponto de vista dela é totalmente diferente do meu, lembre-se, o ponto de vista é apenas a vista de um ponto. E quando eu crio um espaço seguro para ele se abrir, nós não estamos falando tanto aí, gente, de segurança psicológica. Esse psicólogo maravilhoso que é o Kleber aí fala disso, trabalha sobre isso também. O que é uma segurança psicológica? Eu acolher o que a pessoa está experimentando na psique dela. Eu não ficar tão reativo e não ficar tão omisso, mas é eu ter um olhar curioso para saber o que está abaixo do iceberg na mochila de vida dessa pessoa e saber fazer perguntas e exercitar o que o John Grinder, o criador da PNL, com quem eu fiz curso, com quem eu aprendi muito, ele chama de olhar de nada sei, ou baby eyes, olhar de bebê. Ele fala que a performance da excelência é o olhar de nada sei, curioso para saber. O que eu conheço do meu time? Eu estava fazendo um trabalho aqui na Serra para uma empresa e na área de alimentos essa empresa. Então a gente ia começar o PDC lá, o Programa de Desenvolvimento Comportamental. E aí, quando eu fui para poder conversar, eu falei assim: eu estou com as pessoas novas aqui, eu acho melhor esperar um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo engajar eles para depois você vir. Eu falei, mas esse é meu trabalho, de construir um clima positivo e tal. E aí ela marcou para daí 15 dias. E ela me ligou 2 dias antes da gente iniciar o trabalho, contando que uma das pessoas que trabalhava na fábrica lá é, veio de veio da Bahia, que ele tinha um jeito muito calado, muito esquisito, que ele começou a faltar ao trabalho, e depois de 3 dias dele faltar ao trabalho, quase ninguém sabia nada dele, não sabia direito onde ele morava, e depois de uma busca muito grande, eles conseguiram encontrar ele sozinho na casa dele, e ele tinha suicidado. Ninguém sabia quase nada sobre ele.
O que que eu estou dizendo? Às vezes as pessoas têm dores e carregam muito sofrimento. E quando o líder, o gestor, a pessoa tem um olhar assim de entender de gente, ela olha nos olhos, ela vê aquele olhar opaco, ela sabe que tem feridas e dores ali, ó, escondidas, e ela pode se conectar, ela pode dar, ela pode ajudar através, por exemplo, de a escuta empática, que é uma ferramenta que a gente aprende. É se interessar pelo outro. É nesse olhar de nada sei, curioso para saber, é abandonar julgamento, sabe? É deixar cair todas as etiquetas e críticas e ver, tem um ser humano aqui e que de alguma forma, sei lá, o universo, Deus permitiu que tivesse no meu time. Cabe a mim torná-lo uma pessoa melhor. Eu acredito nisso. Porque é muito fácil você falar, essa pessoa está descartável, não serve mais. Vai chegar um momento que você não dá conta, se você não desenvolver a habilidade dessa pessoa e descobrir como, o que, que ela é boa para poder encaixá-la no time. Só que isso requer um processo de autoconhecimento. Porque às vezes eu nem percebo qual o olhar que eu tenho. Quando a pessoa chega e ela saber qual é o seu propósito, e você entender também que cada pessoa que está ali pode ter a intenção de crescer na empresa. Existe uma diferença entre eu ter o desejo de crescer na empresa, porque quando eu cresço na empresa, a empresa cresce comigo, do que trabalhar para a empresa crescer. Isso é um olhar bem interessante. E aí, amores, a gente usa muito na PNL essa figura do iceberg. Então, quando você está conversando com alguém, conversar é versar com o outro, entenda isso. O que eu vejo do outro é só a pontinha do iceberg. Tem uma estrutura profunda que sustenta isso que é visível que eu não vejo. Aqui nessa estrutura profunda está a história de vida, estão as emoções da pessoa, estão as dores, habilidades, dificuldades, crenças e valores. Muitas dessas pessoas vêm com essa mochila de vida com muitas marcas, às vezes até feridas emocionais. E às vezes eu fico só no superficial. Quero saber o tanto que essa pessoa é boa de serviço, dou tarefa, né? Aqui, o que eu vejo é onde ela está, o que ela diz e o que ela faz. E vai ter um dia que eu vou olhar para ela e tô assim, essa menina não tá rendendo, não tá isso, não tá aquilo. E aí eu vou aprender com a PNL como eu posso ampliar minha percepção e descobrir o que está ali que não está aparente, o que está ali que não está aparente, mas que está determinando aquilo que eu estou vendo. Então pensa nisso com carinho. Quantas vezes nós também estamos escondendo tanta coisa na nossa mochila de vida? Quantas vezes nós estamos, né, colocando uma máscara, falando, fazendo de conta que tudo está bem e não tratamos nossas feridas? Toda vez que eu vejo uma pessoa no cargo de liderança que está num estresse muito grande e achando normal isso, eu penso que preço que essa pessoa está pagando para carregar o piano nas costas, né? Então tá aí para a gente refletir e a gente entender que aquilo que eu falo não é mais importante do que como eu falo. Que quando você está falando, às vezes nós estamos muito preocupados com o conteúdo. Ah, eu vou falar dessa forma, disso e disso. E aí na PNL vem e desmonta tudo isso. E a gente aprende, tem que conectar para funcionar. O que é conectar para funcionar? Eu preciso entrar no universo do outro, eu preciso me interessar pelo outro. Eu preciso entender que a pessoa é mais importante do que o assunto. E se eu venho com o assunto totalmente pronto e a pessoa não está pronta para me escutar, às vezes está lá passando por alguma dificuldade ou sei lá o quê. Isso na PNL se chama calibração. O que é calibrar?
É perceber qual é o efeito da sua conversa através dos microsinais do não verbal do outro. Quando a gente aprende a calibrar, a gente sai daquela postura, tipo, do nada ele ficou com raiva, do nada pediu para ir embora. Meus amores, quando você contratar alguém para ser seu gestor, para cuidar do seu time, futuca a vida dele. Pergunta para ele como é que é seu relacionamento com a sua mãe e com seu pai. Me fala um pouco sobre você, porque às vezes a gente não tem noção do prejuízo que a gente está tendo por ter uma pessoa limitada, que praticamente não gosta de gente, trata o outro como número. Da mesma forma que eu não posso ter uma pessoa ali que às vezes fica contra a empresa para proteger o time, que são os mais sinestésicos. Olha como que é importante a gente entender de gente. Existe uma pesquisa que nos mostra isso, que na comunicação o conteúdo tem um peso pequeno, de apenas 7%. Que mais importante do que o que você fala é como você está respirando enquanto fala, o tom de voz que você usa, como eu estou internamente enquanto eu estou falando. 55% tem a ver com a nossa postura, como eu estou na minha postura física enquanto eu falo. Na PNL, a gente aprende a fazer isso com congruência. Eu tenho um conteúdo, eu alinho a minha intenção, o meu estado interno e o meu corpo. Imagina que eu esteja falando assim com vocês. Nossa, gente, eu estou numa felicidade assim, ir para Cachoeiro, sabe? Assim, estou muito feliz. Nesse tom de voz, nesse gestual, você vai acreditar em mim? Mas eu poderia falar, gente, eu estou muito feliz de saber que a turma 217 vai acontecer nesse final de semana em Cachoeiro, que é uma terra, é a terra do rei, gente. E eu tenho muita âncora positiva de Cachoeiro, muita. A primeira praia da minha vida que eu fui foi Marataízes. Então, assim, eu me sinto em casa aí. E quero agradecer vocês por nos ajudar a fazer com que Cachoeiro não seja uma rocha. Nós temos a rocha, ela nos dá muitos, né? Muito resultado, mas não podemos ser rocha aqui. Então, em qual dos dois você vai confiar mais em mim? É quando eu estou assim? E é por isso que quando a gente vai conversar com uma criança, a gente se coloca na altura dela. Mas quando você vai conversar com um adulto, é a mesma coisa. Você vai conversar com o seu colaborador e ele está sentado. Então, a primeira coisa, cala sua boca, não fala nada, senta também. Porque quando você está nesse espelhamento na altura do outro, você está mandando uma mensagem para a mente inconsciente dele. Eu te entendo, somos iguais. Isso tem um poder incrível. E ao invés de você ficar, chegar falando, julgando e tal, respira. Observe, olhe, aprecie a pessoa. Tem um ser humano ali, tem um universo ali que eu desconheço. Cada pessoa carrega dentro de si um mundo. Quem é essa pessoa? O que que eu sei dela? E é tão legal quando você aprende PNL, porque você vai fazer um time que está muito afim de colaborar. Eu sinto isso aqui, ó, pessoas que nem trabalham comigo, mas se oferecem para poder estar ajudando como anjo, para estar junto, vamos melhorar o mundo, vamos juntos. O Kleber trabalhou comigo aqui nisso. Então, o que que faz isso? A clareza de propósito de um líder. Por que você faz o que você faz? Às vezes eu preciso parar e avaliar qual é o meu porquê, para que que eu estou aqui? E aí a sua fala, ela vai ser muito mais fluida, porque vai partir de uma intenção maior. Faz sentido? Então, uma dica é essa: ajuste o seu corpo, ajoelha se precisar.
Vai falar com seu filho, vai falar com a sua esposa. Faça um mínimo de espelhamento. Escuta, respira, coloca a língua no céu da boca para não interromper o outro. Escute com a intenção de compreender e não de responder. Isso é maravilhoso. E muitas vezes a gente não faz isso. E a gente aprende uma ferramenta que eu passo muito para os líderes, que é a gente falar o que está vendo, isso é fato, a gente chama de IAQ, uma informação de alta qualidade, e perguntar o que não está vendo. Isso evita eu ficar julgando, isso evita eu ficar construindo, né, muros assim que me impede de conectar. Por exemplo, você tem lá um colaborador que sempre chega, cumprimenta e brinca. E teve um dia que ele não fez isso. Olha que legal, uma dica. Então, ao invés de você falar, dormiu mais que a cama, ou não sei o que, fazer uma brincadeira de mau gosto, apenas observe. E quando ele chegar lá e sentar lá na mesa dele, senta também e fala: Eu vi você chegando. E aqui, informação de alta qualidade, fato. Eu não ouvi o seu bom dia. Tá tudo bem? E pergunta o que está abaixo do iceberg. Vocês não têm noção do poder disso. E você pode usar isso com todas as pessoas. E aí você vai desenvolver uma coisa que todo líder, todo ser humano precisa desenvolver, que a gente chama de carisma. O que é carisma, gente? Quem aí é carismático? Faz assim. É a mesma coisa de perguntar quem é humilde. Eu sou humildão. Carisma é nossa habilidade de dar atenção de qualidade. Olha que lindo. E isso é treinável. Eu posso treinar. Ao invés de eu querer ser simpático, eu poderia ficar aqui a noite inteira. Gente, eu fiz curso com os grandes mestres da PNL. Eu me apoiei em ombros de gigantes. Eu conheço toda essa galera internacional. Eu via. Eu. Então, em vez de eu ficar tão querendo mostrar, deixa eu esticar o músculo do coração e acolher. Me fala de você. Então, quem faz, inclusive, entrevista para poder faz recrutamento, tem uma empresa aí que faz isso, né? BRH Brasil aí, o Kleber, é uma coisa muito importante. Quem é essa pessoa? Eu preciso saber um pouco mais dela. Então, eu tenho que ser empático. Eu tenho que estar interessado e não querer ser interessante. Não é legal saber disso? PNL ensina isso. E a gente começa a exercitar uma fala que conecta, sabe? E isso é maravilhoso. Por exemplo, se você vai dar um feedback para uma pessoa, gente, é muito bonito que toda vez que você dá um feedback, a pessoa fica na defensiva. Até fiz uma gotinha sobre isso. Ou a pessoa fica na defensiva, ou ela sai chorando da sala, não tem nada errado com ela. Essa pessoa pode ser igual alface. Preciso saber se ela é igual alface, né? Ou se ela é uma pessoa que aguenta o tranco. Cabe a mim conhecer a natureza dela. E aí a gente entende na PNL que não existe mal entendido na comunicação, existe mal explicado. Ah, houve um mal entendido por parte do time, houve um mal entendido por parte do cliente. Não tem por parte aqui. De cara você assume, houve um mal explicado da minha parte. E ao invés de a gente perguntar assim, você entendeu, cara pálida? A gente fala, o que eu falei fez sentido para você? Como que essa informação chegou até você? Como é que você se sente sobre isso? Não é lindo isso? Saber que tem uma alma que habita ali, que não é só o tarefa, faz. Já foi, tá, gente? Hoje, essa meninada de hoje, o Kleber que o diga.
Eles querem reconhecimento, eles querem participar, eles querem estar engajados em alguma causa maior. E ninguém fica mais por causa disso, não. E aí, o que que nós temos que fazer? Atualizar, ó, o nosso modelo de liderança, atualizar nosso mapa. Uma coisa interessante da PNL é que eu estou conversando, falando muito, mas a PNL, ela é extremamente prática. Tá aí as meninas que estavam no final de semana, fala aí, Fátima. Ela falou, não viu o tempo passar. Nós ficamos 24 horas aqui ou mais. Não vi. Por quê? Porque você vai ficando interessado. Você está desempacotando coisas que você botou lá, ó, debaixo do tapete, abaixo do iceberg, sufocou seu potencial. Tanta coisa que você foi guardando ali. Aí você começa ampliar sua percepção, abrir espaço para o novo florescer. Então a gente aprende profundamente sobre comunicação. Tem gente, com todo respeito, sai procurando curso de oratória que não tem PNL e às vezes não muda muito. Porque a pessoa, às vezes, ela não tem medo, não é de falar, é de falhar. E aí precisa mexer aqui no sistema, trabalhar algumas crenças do seja perfeito, daquele que acha que não pode errar e por aí vai. E é lindo demais, porque é simples e comigo então é na maciota aí, uma linguagem de cozinha de mineiro, e eu criei muita coisa simples para poder a gente fazer transformações grandes, com coisas, pequenas mudanças que a gente faz. Vamos aprender sobre comunicação verbal, não verbal, vamos aprender como construir um relacionamento de confiança, como vender mais. Venda é uma bênção. Tem gente que fala, ah, venda, não sei o quê. Para vender, você tem que entender de gente mais que de produto. Porque se você não passa confiança, se você não aprende estratégia para lidar com objeção, para lidar com pessoa difícil, para lidar com os nãos, para lidar com crítica, você vai focar mais no produto que na venda. É lembrar que nós somos uma mensagem ambulante, a fisiologia. As pessoas têm que chegar e saber que você é o líder, saber que você é que resolve. E isso tem a ver com sua postura, a sua postura física. O seu não verbal fala muito, ele grita. E às vezes nós não cuidamos disso. Quando você está muito ocupado com as suas preocupações, a sua energia está sendo drenada e você tem aquele, ô vida, ô céus, o seu time não vai para frente. Cuidar da sua postura, a forma que você anda, como que tá o seu não verbal, sabe? Então a gente aprende na PNL porque a gente está se comunicando o tempo todo, querendo ou não. Ao mudar a minha fisiologia, eu mudo o que eu estou sentindo. Eu mudo o que eu estou pensando com a minha fisiologia. Então, a gente, de vez em quando, tem que ter uma postura de homem maravilha, de mulher maravilha. Por quê? Porque, às vezes, nós que somos gestores e líderes, o que que acontece? A gente fica, é muito solitário. Você já pensou sobre isso? Quanto mais você sobe aí, ó, o Michael Hall chama de pipeline da liderança. Quanto mais você sobe, mais sozinho você tá. Então eu preciso aprender a cuidar de mim. Preciso ter uma postura de que essa pessoa passa autoconfiança, ela passa segurança, ela passa, sabe, entusiasmo. Os olhos do líder precisam brilhar. Não dá para ser aquele olhar opaco. A forma que, a forma que você tá pode motivar ou desmotivar o outro. O exemplo arrasta. O que que você tem feito para ser um modelo para as pessoas? Eu estou com 6,8, eu faço academia todo dia, eu faço canoa havaiana, eu faço podcast, tem 808 episódios lá no Spotify. Vai lá, se chama Priorize Você. Eu dou treinamento, não tem tempo ruim comigo. Eu trabalho na escola, eu vou viajar para a Europa, eu faço não sei o quê. Onde eu vou, eu procuro levar uma Luísa bem resolvida. Mas para isso, meus amores, eu preciso investir em mim. Eu preciso desurucubacar. Porque às vezes tem situações que você se vê muito imaturo.
Todas as vezes que eu vejo uma pessoa de terno, gravata, black tie e tal, e tendo uma atitude assim, sabe? Gritando, jogando as coisas, agredindo, eu falo, que menino é esse? O menino não se tratou. Então a minha postura, ela precisa passar confiança. E quando eu falo de postura, é tudo. Quantas vezes eu estou grudada numa coisa do passado, preocupada. Hoje eu tive lá na Caixa Econômica e lá tem vários alunos lá e dá para ver de longe quem tem PNL e quem não tem. Dá para ver de longe. A postura, como a pessoa atende, o sorriso, e o outro lá, esperando a vida acabar em barranco para morrer encostado. Pelo amor de Deus. Então, quando eu mudo a minha postura, e a gente aprende isso profundamente, como fazer gestão das emoções, mudando a fisiologia. Você vai entender por que que os olhos são parte do nosso cérebro e para onde eu estou olhando, eu estou comunicando, eu estou conectando uma área do meu cérebro. Você vai saber quando o seu funcionário está falando a verdade ou não através da postura. Você vai ver quando ele está ocupado com a preocupação, com o diálogo interno ou quando ele está sonhando. E quando você está vendendo ou comprando alguma coisa, você vai ler muito qual é a estratégia interna dessa pessoa. Você não vai saber o conteúdo, mas você vai saber se a pessoa está sonhando, se ela está conversando com ela mesma, se criticando, ou se ela está sentindo. E aí você vai aprender a achar a senha do Wi-Fi daquela pessoa. E cada um tem uma. Caso contrário, você fica em AM, a sua mulher fica em FM e seus filhos ficam perdidos nessa bagunça toda. E o time é a mesma coisa. Então, amores, eu adoro esse assunto, mas vou ter que pular, porque senão. E a outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês, para a gente refletir, é sobre o foco. Você está dando importância ao que realmente importa? Onde está seu foco de atenção, lá está a sua vida. Quais as coisas que eu realmente estou trazendo para dentro? Eu estou importando o quê? Importar é trazer de fora para dentro. Que coisas eu estou trazendo para o meu mundo interno? Será que eu sou aquela pessoa que eu consigo, quando eu vou conversar com a pessoa, quando eu estou ou dando feedback, ou conversando, ou numa reunião, eu consigo melhorar o astral das pessoas porque eu coloco o foco naquilo que está sendo positivo, naquilo que está sendo bom? Ou eu só vejo que ficou errado, eu só vejo que não funciona? Uma mentalidade pessimista não combina com uma pessoa que é líder. E se você tem na sua equipe uma pessoa assim que tem sempre está botando foco na dificuldade, que está não sei o quê, essa pessoa precisa ser tratada. Significa que ela tem muitas crenças limitantes. Significa que ela foi muito criticada. Significa que ela já sofreu muitas decepções e ela não sonha, não acredita, parou de ter fé que vai dar errado. Medo é fé que vai dar errado. Mas quando você sabe conversar, olha que incrível. Quem não está me seguindo no meu Instagram, vai lá. Fiz várias gotinhas sobre isso. Quando você não sabe conversar, você pode deixar a equipe lá embaixo, pode deixar ela mal. Mas se você sabe direcionar o foco, eu falei para vocês, linguagem é o mouse. Quando você está conversando com a pessoa, fazendo perguntas, principalmente, você está mexendo lá no computador dela. Você pode ajudá-la a fazer muita mudança, ajudá-la a se sentir melhor, fazendo perguntas. Você pode trocar as palavras. Imagina que você está com um cliente lá, né, que está quase comprando alguma coisa e ele fala assim: Nossa, mas eu estou achando muito caro.
E você pode falar, eu estou ouvindo você me dizer que não está barato, é isso? O não barato vai mudar o estado dele, porque o não não existe como negativa simples. Fiz uma gotinha sobre isso. Não pense num sorvete de morango. Você está pensando. Não. Quando você fala não barato, você muda o estado dele, que é diferente de caro. E você começa a fazer isso com você, a colocar o foco no estado desejado e não naquilo que você não quer. Em vez de você falar, eu tô com muita dificuldade, você fala, eu quero ter mais facilidade. Imagina você conversar com seu filho, com a sua mulher, com o seu cliente, com o seu time, direcionando eles para construir uma mentalidade mais otimista. Não é bacana isso? Colocando foco naquilo que funciona. Então, amores, eu sou muito grata às ferramentas da PNL. PNL me trouxe num patamar que eu jamais imaginei que eu chegaria, porque eu já fui pobre, já tive muitas crenças limitantes, já tive muita dificuldade de relacionamento. Eu tenho 9 irmãos, sempre tinha um que eu não conversava direito. Eu já passei por muitos altos e baixos na vida, mas a PNL me ajudou a catar as joias, tirar o aprendizado, crescer com isso. Isso tem um nome, antifragilidade, que vai além da resiliência. É quando você não só levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Não. Você levanta, sacode a poeira, dá volta por cima e se torna uma pessoa melhor. E cresce com aquilo. Então, eu estou aqui com muito carinho falando para vocês: seja líder da sua vida primeiro. Se conheça. Eu conheço muitas pessoas que, assim como eu, se tornaram empresários por causa da circunstância, sabia fazer algo, que cresceu com aquilo e tal, mas não se sustentou. Está com estresse, está cansado, está angustiado, está reclamando. Por quê? Porque não colocou aquele cálcio, cálcio e cálcio também, porque para fortalecer os ossos do ofício, né? E às vezes tá sofrendo muito com isso. É possível, tá, meus amores? Nós não precisamos ficar sobrecarregados, nós não precisamos nos sentir tão cansados, nós conseguimos. Se a gente quiser, a gente consegue fortalecer o nosso emocional, fortalecer o nosso mental e principalmente o nosso espiritual. Quando a gente aprende a fazer escolhas de uma forma mais consciente. Então, meus amores, é isso. Nós não estamos aqui para viver num padrão de sobrevivência. Nós estamos aqui para aprender, liderar a nossa vida, liderar a nossa família, liderar nosso time estrategicamente. Parar de apagar incêndio. E é nesse lugar que a equipe amadurece. Onde você não tem que ser o bonzinho, mas você vai despertar o potencial das pessoas. Você só pode fazer isso se você começar esse processo evolutivo. Aprender a ter uma comunicação que não vai mais desgastar você nem o outro. Parar de falar que essa pessoa é difícil. Ela pode ser desafiadora, mas não tem nada que ajude a gente a crescer mais do que uma pessoa diferente da gente. Toda vez que eu evito despertar o meu melhor, eu travo o meu crescimento. E sabe o que é pior? Eu continuo vivendo uma vida que não é a vida que eu vim para viver. Então vamos parar de apagar incêndio, vamos aprender ferramentas que nos levem para o próximo nível, vamos acreditar que existe um jeito de comunicar que é diferente desse nosso, e assim como aquele agricultor que muito me ensinou, eu virei uma cliente fiel dele, com tanto amor, com cada verdurinha, cada frutinha, cada coisa que tem lá, saber que cada um tem seu jeito e tá tudo bem. Eu sou eu, você é você, nós somos diferentes.
Você não me completa, eu não te completo, mas a gente se complementa. E no time a gente pode fazer isso. Às vezes eu estou com uma pessoa insatisfeita porque ela não é para, ela não está no lugar certo. Ela tem que botar ela na função, ou ela precisa tratar algumas feridas que ela carrega. Eu fico muito feliz hoje de saber que aqui em Vitória, muitas empresas. Amores, nós fizemos uma formação completa para Suzano. E esse ano a gente vai retomar com mais um time deles. Sabe o que que isso significa? Que as pessoas estão acordando para isso. O meu maior capital são as pessoas que trabalham comigo. Carlinha já tem esse olhar, eu sei que muitos de vocês já têm, mas se eu quero ajudar efetivamente, vamos ajudar essa pessoa a encontrar a sua melhor versão. E assim é a gente. Às vezes eu não estou no lugar certo, ou não estou com a pessoa certa, ou não estou sabendo lidar comigo mesmo. Então eu preciso me descobrir, né? E a PNL ajuda exatamente nisso. Entender como é que nós processamos essa linguagem, essa fala com a gente, como é que nós temos essa fala com o outro, como é que nós estamos na nossa fisiologia, porque dependendo do jeito que eu sou um recipiente para mágoa, ressentimento, tristeza e tudo mais, está tudo ligado. E o que que eu quero dar importância? É onde eu quero colocar o meu foco de atenção. Desligar aqui, amores, vou parar de gravar. Quero agradecer muito vocês. Pensem com carinho. Cada minuto que a gente escolhe não despertar pode estar bloqueando um potencial e impedindo a gente de viver a vida que a gente veio para viver. Seja líder da sua vida. Com todo respeito, meus amores, o que eu vejo de gente tomando medicamento para tudo. Olha, aprenda a mexer aqui, ó, que tem um processo de autocura maravilhoso. E entender o que nós colocamos, cada pessoa tem sua natureza, a PNL vai te ajudar. Que alegria que eu tenho de saber que meus pais foram e eu estava tão de boa com eles. E hoje eu estou tão de boa também com meus irmãos todos. E a PNL ensina isso, ela é a ciência do como. Quer melhorar, vai te ensinar como. Quer curar, quer tirar um projeto da gaveta, vai ensinar como. Vai querer curar uma ansiedade, ensina como. Quer aprender a dormir com tranquilidade e fazer backup aqui na cabeça, como. Então, o como eu te entrego. Não é porque eu estou perto de mim, não. Eu sou macaca velha nisso. O meu beijo no coração de você.